Boa noite. A menos de 6 meses do fim do programa de assistência financeira a Portugal, abro este programa com uma nota de preocupação profunda. Não me estou a referir ao risco de a República não conseguir regressar em pleno aos mercados financeiros, nem sequer ao risco de não cumprimento dos objetivos do déficit. Esses riscos existem. Estou a referir-me a um problema estrutural da economia portuguesa que é muito mais vasto e profundo. Aquele que era um dos principais objetivos da Troika, introduzir mais concorrência em Portugal e acabar com as rendas garantidas, não está a ser conseguido. Todos os agentes económicos, famílias, empresas e o próprio Estado são obrigados a pagar receitas excessivas a alguns operadores privilegiados. Os representantes da Troika não se têm cansado de o dizer. Há lucros excessivos no setor da eletricidade, falta de concorrência em parte dos negócios das telecomunicações, certas comissões e custos bancários permanecem teimosamente acima da média europeia, as rendas pagas pelos contribuintes aos concessionários das novas autoestradas ultrapassam tudo o que é razoável. Em resumo, os preços dos bens do setor não transacionável estão sistematicamente acima do que deviam estar para a economia ser mais competitiva. E a minha maior preocupação é que os representantes da Troika poderão acabar por ir embora, por deixar o país sem este grave problema estar resolvido. É o tema para a conversa de hoje, na semana em que o índice de avaliação da corrupção mostra que Portugal não está a melhorar, bem pelo contrário, uma situação que não ajuda a captar investimento estrangeiro e a recuperar a confiança dos empresários portugueses. Convidados desta edição, Gustavo Sampaio, jornalista, autor do livro Os Privilegiados, uma obra sobre as relações perigosas entre representantes da política e dos negócios, Luís Sousa, presidente da Associação Transparência e Integridade, Rui Barroso, jornalista, autor do livro Ligações Perigosas, um estudo sobre o ruinoso negócio dos swaps em Portugal. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Luís Sousa, você também é autor de um livro, A Corrupção e os Portugueses, que reflete o vosso trabalho da Associação Transparência e Integridade. Já lá vamos, em pormenor à obra, mas eu pergunto-lhe, todas estas práticas que vemos em Portugal, gigantescos contratos de parceria pública ou privada que garantem rendas certas e permanentes, excessivas a bancos, construtoras, acionistas de grandes empresas, que têm que ser pagos até 2040, inexplicáveis negócios de energia que garantem lucros excessivos, a Troika não se cansa de o dizer, contratos ruinosos de swaps, engenharias financeiras que garantem lucros a privados e prejuízos ao contribuinte sistematicamente. Pergunto-lhe, acha que tudo aconteceu por erro de cálculo, por más opções de gestão, ou é uma coisa mais profunda? Resultou de corrupção de Estado, não no sentido de violação das leis, mas de corrupção de Estado no sentido geral, em que as leis foram preparadas para permitir estes negócios. Qual é a sua opinião? Olá, boa noite. Eu acho que já deu a resposta. A minha opinião está mais orientada para a segunda opção. Nós não estamos, de facto, muitas das opções que são feitas, algumas delas são por falta de informação, por falta de conhecimento, porque houve adversidades de contexto, enfim, tudo isso um pouco há pelo mundo fora. Portanto, são variáveis com que todos os governos têm que defrontar. O que nós temos tido nos últimos anos é de facto, uma classe política onde tem proliferado um tipo de ator, chamemos-lhe político de negócios. Houve um sociólogo italiano que caracterizou muito bem esse tipo de atores na década de 80 em Itália. E o tipo de corrupção que vemos, de facto, não é corrupção de luvas, de transação, do quid pro quo, nem sequer nem sequer desvio de dinheiro do erário público. Isso é claro que primário, já não existe. Isto é primário, exatamente. Isso é primário. Continua a existir. Embora não seja esse o principal problema. Aliás, essa é geralmente a corrupção que o Ministério Público consegue apanhar e, eventualmente, essa corrupção consegue até ser condenada em alguns casos, embora o relatório que temos do Ministério Público demonstra que, mesmo assim, mesmo para esses casos, são poucos os que, de facto, chegam à prisão efetiva. A corrupção que estamos a falar é uma corrupção sistémica, institucional, que deriva precisamente a promiscuidade entre interesses públicos e privados, como falou, da captura dos processos de decisão ou dos processos regulatórios, não é só processos de decisão, processos regulatórios e legislativos, e há uma manipulação desses processos para benefício de grupos económicos que estão por trás desses agentes.
Tudo isso é feito na maior da legalidade, aos olhos de toda a gente. Portanto, o fenómeno é diferente de há uns anos em que se podia exigir que se perseguisse os prevaricadores que violavam as leis. Neste momento não se pode exigir isso, porque as leis foram feitas de acordo com os interesses citados. Muito dificilmente. Não é a corrupção rent-seeking, mas é a corrupção de captura e de criação de rendas através da captura dos processos de decisão e processos regulatórios. Portanto, vai ser muito difícil conseguir condenar estas pessoas, daí nós falarmos muitas das vezes que este tipo de corrupção só consegue ser sancionado nas urnas, o que é também uma grande mentira, porque a maioria destes processos nós só saberemos o desfecho deles nos próximos 15 anos, 15, 20 anos. E provavelmente os partidos que governaram e que deram esses negócios se calhar voltam ao poder, provavelmente com outros atores, mas com a mesma matriz partidária. Já não estão lá os atores que tomaram essas decisões. Portanto, há uma grande assimetria de informação entre o eleitor e o eleito, desse ponto de vista, mas uma assimetria de informação também em relação aos órgãos que supostamente deveriam fiscalizar estes processos, mas que, ou por falta de capacitação, por falta de pessoal especializado, ou por uma má definição das competências, acabam por não exercer essa fiscalização preventiva e acabamos por nos deparar com uma série de negócios ruinosos que têm, como disse, e bem, um impacto económico brutal. É preciso não esquecer. Atenção que eu falei aqui de um conjunto de atividades e de setores em que se calhar quem está do outro lado está a dizer, mas aquele senhor está a acusar-nos de corrupção. E eu utilizo a expressão no sentido genérico de corrupção de Estado, no sentido de desvirtuamento completo daquilo que devia ser uma economia concorrencial. Claro, exatamente. Mas é normal supor que haja mais do que um erro de gestão no sentido de deixar que isso acontecesse sem se prevenir. Na prática, alguém fez intencionalmente, é só nesse sentido. Nós temos escandalizado muito quando se fala, e se utilizam até palavras fortes e argumentos fortes em relação a este tipo de corrupção. Porque, de facto, estamos a tocar num ponto nevrálgico do funcionamento da República. E é preciso ver que este tipo de corrupção tem tido um impacto económico muito negativo. Não foi só a descida no índice de percepções da corrupção que assistimos na última década. Nós estamos na 23ª posição ao início da década, estamos na 33ª. Não foi só isso. Se olharmos para todos os índices, nomeadamente até da área económica, o índice de competitividade económica, nós no início da década estávamos na 28ª posição, hoje estamos na 51ª posição. Também por causa destes fenómenos que se traduzem na expressão custos de contexto, formos ver fatores os vários, de produção agravados. Se formos ver os vários fatores, isto são índices agregados e, portanto, se depois formos ver o que é que pesou mais nessa nota negativa, nesse decréscimo, vamos ver questões de burocracia ineficiente, de más decisões públicas, de corrupção institucional ou captura de processos regulatórios, etc. Está tudo lá. Está tudo lá descrito nesses índices, portanto, não há novidade nenhuma. Muitos deles são construídos na base de percepções externas, portanto, de fora para dentro, o que ainda agrava mais a situação, porque é propriamente a opinião dos investidores. Um teste à minha preocupação. A minha preocupação é que a Troika, que chegou e pôs preto no branco, até de uma forma que muitos portugueses não estavam habituados, porque cá dentro nós falávamos, mas era preciso quase um carimbo exterior, ele apareceu. E parece que continua quase tudo. Mas eu confesso que eu acho que a Troika se descuidou num aspecto. Confiou demasiado que determinados processos teríamos maturidade suficiente para os resolver por nós próprios. É um bom ponto para conversarmos, já vamos conversar. Gustavo Sampaio, você escreveu o livro Os Privilegiados, que tem várias figuras na capa. Já aqui mostramos este livro, incluindo a figura de Celeste Cardona, que muito incomodada ficou, mas ela está aqui bem retratada, penso eu. Eu pergunto-lhe, o livro relata estas relações questionáveis, seguramente questionáveis, entre poder político e poder económico e transferências quase permanentes ou garantidas até de certas figuras do regime. Qual foi a reação, independentemente das questões judiciais e das ameaças de processo ou dos processos, a reação dos protagonistas desta prática? Tirando o processo da doutora Celeste Cardona, que me processou a mim e à editora pela utilização da imagem na capa e não pelo conteúdo do livro, a reação geral foi de indiferença. Indiferença?
total indiferença. Mas isso também é uma estratégia dos visados. Presumo que sim, mas também porque nada do que está do livro, no conteúdo do livro, poderá ser contraditado, porque são factos e consubstanciados com informação, e nesse sentido também não poderiam ser contraditados pelos visados. Ao que se acresce o facto de eu ter procurado o contraditório em praticamente todos os visados, sobretudo deputados a quem aponto indícios de conflitos de interesses e que tiveram o seu espaço para exercer o devido direito ao contraditório. Agora a reação geral foi de indiferença, que se centra também, ou que resulta também, na minha perspectiva, do facto de a maior parte destas situações estarem numa zona cinzenta entre o que é legal e o que é ético, e que nem sempre se funde no mesmo patamar a lei e a ética. E a partir do momento em que estas situações não são sancionadas por via legal, mas sim por via ética, os visados também não se sentiram necessidade de reagir ou de contraditar o que quer que fosse, porque estão dentro da lei, que é demasiado permissiva em muitos destes temas. Os temas de que falámos aqui no início são os que estão por trás deste seu exercício de perceber quem é quem no mundo da política e dos negócios, certo? Exatamente. Todos os grandes contratos de que falámos. Pergunto-lhe, para além da indiferença dos visados, as instituições cuidaram de saber mais alguma coisa? Nomeadamente instituições judiciais, alguém cuidou de saber mais alguma coisa? E do lado dos partidos políticos, alguém lhe disse, sim senhora, é bem apontado, temos que mudar? Também não. Também Ninguém? não recebi nenhum tipo de informação nesse sentido, e recentemente até fiquei bastante elucidado sobre o interesse, nomeadamente dos partidos, relativamente às questões levantadas no livro, com uma iniciativa da Associação Transparência e Integridade no Parlamento, na sexta-feira passada, com um debate sobre conflitos de interesses, em que, segundo foi noticiado, apenas um deputado marcou presença, deputado Mendes Bota, que é o Presidente da Comissão de Ética, Dr. Mendes Bota. Também, continua a querer resolver estes problemas, mas fala sozinho no Parlamento. Não surpreenda, porque eu já organizei naquele Parlamento uma conferência internacional sobre financiamento, regulação de financiamento político, financiamento de partidos e campanhas eleitorais. Vieram entidades fiscalizadoras de financiamento político de outros países. Teve o Presidente do Tribunal Constitucional, portanto, no que diz respeito à regulação portuguesa, é o Tribunal Constitucional e a Entidade das Contas. Sim. Estiveram presentes, não teve um único deputado. Isto foi no auditório do Parlamento. Impressionante. E para além disso, das sedes partidárias, reações nenhumas? Também nenhum tipo de reação, o que até é estranho, porque há alguns partidos que não têm uma maior incidência nestes temas, portanto, em que eu não encontrei ligações a empresas privadas e a indícios de conflitos de interesses. Portanto, estamos a falar de claras incompatibilidades de deputados que são legisladores desta nação. Exatamente. E que trabalham no setor privado, na área financeira, em gabinetes de advogados e por aí fora. É disso que estamos a falar. Consultores de empresas que operam em setores de atividade económica fiscalizados por comissões parlamentares que esses mesmos deputados integram. Por vezes, empresas que têm centenas de contratos por ajuste direto com o setor estatal, nessa mesma área, nomeadamente, por exemplo, na saúde, e depois com centenas de contratos com milhões de euros de valores em causa, em que esses deputados participam no processo legislativo relativamente à atividade dessas empresas. Eu faço um cruzamento de dados entre a atividade parlamentar do deputado e a atividade empresarial da empresa, e através desse cruzamento de dados concretizo o potencial conflito de interesses. E o potencial que depois é real. Há concessões, há atribuição de negócios, exatamente, há regulação direta que é exercida. A nuance é que e em que o protagonista está de um lado e do outro. Eu não tenho uma prova material, porque o tráfico de influências é extremamente complicado, extremamente difícil de comprovar. Eu mostro a ligação, mostra as ligações entre a empresa e a atividade parlamentar do deputado, mas não tenho uma prova material, uma escuta telefónica em que se combina, faz isto e aquilo e tal. Se houvesse uma figura, que neste programa iremos abordar certamente até mais por norma, mas se houvesse uma figura do
da investigação por indícios de enriquecimento ilícito não seria difícil. Seria uma maneira de resolver o problema montante. Se calhar o ordenado de figuras públicas, nomeadamente legisladores da nação, não é compatível com certo terrain de vie, para usar uma expressão francesa, que alguns levam, certo? Exatamente, seria uma forma de resolver ou de combater este problema a montante. Já houve uma iniciativa nesse sentido, foi declarada inconstitucional. No sentido de legislar pelo enriquecimento ilícito. Exatamente, e parece que há uma tentativa de voltar a tentar legislar nesse sentido. Não me parece Paula Teixeira da Cruz promete que em 2014 volta a haver legislação no sentido de não prevenir. Parece que só por aí se resolvam muitos dos problemas ao nível de conflitos de interesses. Antes de entrarmos na parte técnica, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você é jovem, certamente que o motivou a escrever um livro destes é combater os abusos e introduzir mais clareza e equidade e justiça no nosso país. Pergunta é muito concreta. Este regime já deu o que tinha a dar e temos que mudar de regime ou não? A minha intenção principal passou por informar as pessoas sobre estes problemas e também fazer um alerta à própria classe política, no sentido de que é esta a imagem que passa para a opinião pública e isto está a germinar um discurso completamente antipolítico e antipolíticos, que é extremamente Mas os políticos perigoso. são culpados desse discurso de aversão à política? Aos próprios políticos, é um alerta aos próprios políticos, no sentido que se isto não se alterar e se não se impor um sistema mais transparente e com menos indícios de claros conflitos de interesses e de captura do interesse público por interesses privados, porque isto é extremamente óbvio. Muitas das situações que eu apresento no livro são óbvias no sentido de captura do interesse público por interesses privados. E se isto não se altera, germina um discurso extremamente perigoso, antidemocracia, mas consegue generalizar e concluir que o regime já deu o que tinha a dar e tem que ser mudado rapidamente, na sequência do raciocínio que faz em relação a casos concretos, ou não? Completamente não. Eu tenho várias ideias sobre como combater estes casos específicos. Para além do enriquecimento ilícito, eu acho que deveria haver uma lei de incompatibilidades mais eficaz e menos permissiva e, por exemplo, defendo que a Comissão de Ética não deveria ser constituída pelos próprios deputados numa tendência de autorregulação. Eu acho que deveria haver uma comissão independente que fiscalizasse à entrada no Parlamento os registros de interesses dos deputados. Mas, como está a dizer, são medidas para salvar o regime político-partidário em que vivemos. E o problema não é do próprio regime? Desculpa eu insistir nesse ponto, porque eu próprio. Mas qual é a alternativa? A alternativa é abrir independentes. Entidades que chegam ao Parlamento e digam: a vossa vidinha sem concorrência acabou. E eu acho que isso podia ser uma alternativa. Isso é outra medida que eu também apoio, mas que tem bastantes anticorpos dentro do sistema partidocrático atual, em que não se pretende sequer permitir as candidaturas de listas independentes à Assembleia da República, e há uma forte reação da parte dos partidos a esse tipo de iniciativas. Como vimos, aliás, pelas declarações do Primeiro-Ministro na nossa concorrência RTP, quando foi interrogado sobre a existência de candidaturas independentes, partidos independentes no Parlamento, ao que ele respondeu, isso conduziria a uma menor condição de governabilidade, porque seria um grupo sem cimento, sem coesão, sem liderança clara, e depois para se fazer acordos para governar seria muito difícil, o que eu acho que é um processo de intenções sobre as pessoas ou a capacidade das pessoas para... E sempre no sentido de defender o próprio sistema que está montado. E isso, aplicado à questão das incompatibilidades, é bizarro que sejam os próprios deputados a autofiscalizarem-se. E a decidirem. É evidente que não é eficaz e que não resulta. Mas, se me permite, já lá vamos, porque estas matérias não são consensuais. Não são consensuais, já lá vamos, mas... E há outros modelos, como o modelo americano, por exemplo, quando certos cargos são nomeados, e nomeadamente governantes, há uma sessão exaustiva de análise dos conflitos de interesses e de todo o historial desse governante, dessa pessoa que vai ser nomeada, e é nessas semanas anteriores à confirmação da nomeação que se analisa e que se evita que depois, já no cargo, se apontem essas incompatibilidades ou em conflitos de interesses. Esse sistema também é melhor do que o nosso. Vamos voltar a este tema, certamente, até porque
Luís Sousa tem seguramente uma ideia muito concreta, até para contrapor, de certa forma, mas antes, Rui Barroso, você escreve sobre ligações perigosas, precisamente num outro enfoque, a mesma expressão que praticamente está toda implícita no livro Os Privilegiados. Ligações perigosas e a propósito do caso dos swaps e a relação de alto risco entre a banca e o Estado. Estamos aqui também a falar de uma resultante, a assinatura dos swaps, que tem por trás atitudes pouco claras e muito colaborativas, no sentido de prejudicar o interesse público, entre políticos e representantes do interesse económico, nomeadamente financeiro, certo? Tem atitudes pouco claras, mas aqui o problema está mais relacionado com a dívida das empresas. As empresas contrataram swaps indiscriminadamente e sem haver um controle de risco, que havia swaps que não tinham limites de perdas e estavam indexados a variáveis de mercado que é impossível controlar, para fazer uma poupança nos juros nos anos em que contratavam esses swaps. Por exemplo, as empresas tinham dezenas ou centenas de milhões. Sobretudo empresas públicas. Empresas públicas, porque essas empresas públicas tinham um caderno de encargos bastante elevado para fazer investimentos e não tinham capital para fazer esses investimentos e recorriam à dívida. Ao recorrerem à dívida, ficaram capturadas pelo sistema financeiro, principalmente pelo sistema financeiro internacional. Mas isto não é dívida normal, são produtos financeiros altamente complexos sobre a dívida, agravando as condições ainda mais. Mas esses contratos de swap, quando eram contratados com o objetivo, por exemplo, do ano em 2005 ou em 2006, diminuir os custos com dívida dessas empresas, ou seja, porque elas já tinham dificuldades em fazer face ao seu serviço de dívida. Então necessitavam de mais financiamento e necessitavam de uma espécie de doping financeiro para conseguirem fazer face a essas amortizações de dívida. O problema é que a dívida foi crescendo, as empresas não tinham capital para pagar essa dívida e os bancos foram vendendo cada vez mais swaps e as empresas entravam em swaps de alto risco, que eram swaps que tinham resultados imediatos muito maiores, mas um risco de mercado muito maior. Por exemplo, há outras entidades em Portugal, como o IGCP, como a maior parte das empresas privadas, contratam swaps para proteger a sua atividade. Por exemplo, sim, para proteger a sua atividade. Exatamente, porque são os swaps mais simples, que é uma troca de taxa fixa por taxa variável ou vice-versa. Aqui o que aconteceu foi os bancos propunham, ou as empresas pediam um conjunto de bancos para lhes proporem opções de financiamento e nessas opções de financiamento vinham swaps com ligações a índices proprietários dos bancos. O que são índices proprietários dos bancos são índices que os ativos são escolhidos pelos bancos, é difícil ter acesso a esses índices para calcular o preço. As fórmulas eram escondidas completamente? As fórmulas eram escondidas, não havia transparência e que estavam indexados a taxas interbancárias como a Libor e a Euribor. Até a mercadorias. Até a moeda japonesa, trocas de divisa, índices de ações. E aqui a questão é que não houve um controle de risco nas empresas públicas, não houve um controle por parte dos governantes da contratação desses instrumentos e a história ensina que esses instrumentos já tiveram problemas. Na maior parte das vezes são utilizados em segurança e conseguem fazer o efeito que é proteger a empresa de uma determinada atividade, mas aqui não houve um controle de risco dessas empresas e a banca de investimento, principalmente a banca de investimento internacional, tem um historial bastante negro. Mas é precisamente aí que eu lhe pergunto. Acha que houve, da parte da Banca Internacional, uma intenção de fornecer a droga financeira para haver uma sensação de alívio no imediato, depois sendo a ressaca terrível, sem percepção de quem contratava? Quando estas entidades são entidades que têm gente altamente qualificada, estamos a falar de empresas públicas, gente altamente qualificada, bem paga, o que me leva a supor, afinal, não era só desconhecimento, havia a intenção, se calhar, de fazer negócios em conjunto com os grandes bancos internacionais. É legítimo supor isto. Não estou a fazer acusação em concreto a ninguém, mas é legítimo supor, certo? É legítimo supor que não tiveram em conta os interesses do Estado e os interesses de médio e longo prazo. Foi tudo resolver problemas de curto prazo e nós temos um historial disso. Quase todos os anos existem operações de orçamentação, começou com a titularização dos créditos por parte da doutora Manuela Ferreira Leite, tivemos transferências de fundos de pensões, sempre para cumprir um determinado objetivo do déficit. O que é que isso nos faz? Isto aqui estamos a falar de coisas muito mais gravosas, que são muito mais gravosas, altamente tóxicas. Altamente tóxicas, mas o princípio é o mesmo. As empresas contratavam esses instrumentos para ter um alívio no curto prazo, para ter um alívio pelo pagamento de juros de curto prazo. Depois, em relação se os gestores das empresas públicas estavam qualificados para isso ou não,
é uma questão que eu penso que, e poderão falar disso melhor que nós, tem de haver um processo de seleção de gestores de empresas públicas muito mais agressivo, muito mais pormenorizado do que existe agora. E tem havido algumas iniciativas nesse sentido. Mas não pode falar de dolo na celebração desses contratos só por avaliando-os de fora? Para falar de avaliando-os de fora, eu não tenho nenhuma base que me diga que houve corrupção ou que houve pagamentos de luvas, não tenho nenhuma base que me possa dizer isso. O que não houve foi defender o interesse do Estado. E estes problemas dos swaps não aconteceram só apenas em Portugal. Claro, aconteceram um pouco, aconteceram na Europa, aconteceram nos Estados Unidos. E aqui a questão é uma questão de falta de transparência. Temos falado muito na parte nacional, que é que nos interessa, mas há uma parte internacional que nos vai afetar sempre. Mas a questão da parte internacional é em espelho para todos os setores. Exatamente. No setor da energia, a discussão que agora se está a fazer finalmente na Alemanha e na França sobre a loucura que é subsidiar energias renováveis num buraco financeiro enorme, finalmente acordaram para isso, porque os cidadãos já estão a perceber os erros que os políticos fizeram. Portanto, isto é em espelho em vários mercados, por assim dizer. Por exemplo, queria recordar a decisão desta semana da Comissão Europeia de multar vários bancos de investimento, sim, muitos deles que venderam swaps a empresas públicas, sim. por manipularem a Libor e a Euribor, que são indexantes que serviam de base aos contratos de swap vendidos às empresas portuguesas. E o que é que aconteceu? Esses bancos davam indicações incorretas sobre o custo que estavam a financiar no mercado interbancário, o que fazia diminuir ainda mais as taxas de juros. E nós sabemos que a diminuição das taxas de juros ia causar prejuízos em todas as entidades que compraram swaps para se defender de uma subida das taxas de juros, que foi o que aconteceu nas nossas empresas públicas, e que os derivados são uma das áreas que representa a maior parte das receitas dos bancos. E muitas vezes não são regulados. E é incrível como já houve. Mas espera aí, o que você me está a dizer é que houve uma manipulação artificial das taxas de juros para baixo para eles ganharem mais também em swaps? Pode ter havido? Estou a dizer que há investigações nesse sentido. Há investigações a nível internacional nesse sentido e há processos, e também vem no... Se não foi essa a intenção, é esse o resultado, é isso? Exatamente. E há processos em tribunal, por exemplo, partes de cidades norte-americanas e de estados norte-americanos colocaram bancos de investimento, a maior parte dos quais venderam swaps a empresas públicas, em tribunal, para tentarem ser ressarcidos da manipulação que houve das taxas interbancárias que serviam de indexante aos swaps. Isto é uma corrupção globalizada, neste caso, digo eu. Arrisco dizê-lo. No sistema financeiro é muito importante haver transparência, porque estamos a falar do que se pode fazer para melhorar o regime e tudo isso, e é nas crises que as pessoas podem fazer mudanças e que os sistemas têm de fazer mudanças. Tem que fazer mesmo. O problema é quando essas mudanças não são feitas mesmo em situação de crise e de intervenção externa, como é o nosso caso. E é nas crises que há apoio público. As pessoas estão despertas para todos estes problemas, principalmente para os problemas do sistema financeiro, e que os governos e as autoridades têm de fazer alguma coisa. E estão a tentar fazer alguma coisa em relação ao mercado de derivados. E farão tanto mais quando nós, cidadãos, lhes exigirmos que façam. Certo? É por isso que estamos aqui todos. Temos de exigir e temos de aproveitar estas alturas de crise para evitar que futuras crises aconteçam. Claro, muito bem. Luís Sousa, dizia-me há bocadinho que a Troika se calhar fez um mau julgamento no sentido de achar que nós portugueses, governo e instituições e cidadãos em geral, conseguíamos resolver estes problemas destas rendas excessivas, destes contratos suspeitos. Eu acrescento a palavra, é minha, houve ingenuidade. Houve e nós, Transparência e Integridade da Associação Cívica, logo após a assinatura do memorando de entendimento, e não houve interferência nenhuma nossa durante esse processo, por isso simplesmente é um processo que tem que ser os próprios partidos a resolvê-los, o regime está feito assim, podemos pronunciar sobre eles e acho que devemos, mas os players eram precisamente os partidos políticos, houve quem participasse, houve quem decidiu não participar, ou quem decidiu não participar e depois até tenha reconsiderado que se calhar teria feito melhor em ter participado. Portanto, depois de feito de assinado o memorando de entendimento, nós solicitamos uma reunião com os membros da Troika para expor algumas das preocupações que tínhamos em relação à aplicação do memorando de entendimento. Havia áreas em que, de facto, víamos com bons olhos as medidas que estavam a ser recomendadas, na medida em que criavam ou melhoravam mecanismos de controle, de fiscalização de contas públicas e, portanto, desse ponto de vista, tinham o nosso selo de validação. Mas havia toda uma série de processos para obter receita que iriam ter que ser realizados muito rapidamente.
Nós sabemos que são processos de risco, nomeadamente as privatizações, negociação de parcerias público-privadas, rever algumas contratações e algumas concessões que tínhamos, etc. E ia ser feito num curto espaço de tempo, com uma forte tensão, portanto, a necessidade de obter receita o mais brevemente possível. E nesse tipo de situação, em que a sociedade civil não podemos dizer que estivesse propriamente preparada para compreender a complexidade de muitas destas matérias. Julgo eu que nem sequer algumas das autoridades que têm competências em fiscalizar estes processos estavam preparadas, porque de resto, enfim, nós produzimos um pequeno memorando com algumas preocupações, enviamos para a Troika em junho desse ano. Dá-se então o processo de privatização, a primeira privatização. E nós só após essa privatização é que temos um organismo como o Conselho de Prevenção da Corrupção a manifestar-se, depois da privatização já feita, sobre os problemas eventuais de transparência que poderiam decorrer nestes processos, etc. Portanto, um serviço pós-venda. Portanto, quando temos mecanismos dessa natureza que não estavam sequer devidamente preparados para acompanhar este processo, é óbvio que nós tínhamos receio daquilo que veio a acontecer, a abertura de um inquérito enfim, então outros a decorrer, nomeadamente também a questão dos swaps, também levantou o seu problema, do inquérito que foi feito às parcerias público-privadas, também levantou uma série de problemas e alguns dos quais não ficaram esclarecidos, não ficaram respondidos. Não sei se inocência, se falta de preparação. Mas eu digo isto até uma certa ingenuidade, e não é só no sentido de quem estava de fora a ver não ter percebido que as instituições e os mecanismos de investigação e de punição não eram eficientes, mas também no sentido que as próprias políticas económicas que levam a que se favoreça alguns em detrimento de outros partem de princípios que eu acho errados, nomeadamente dizer-se assim: para baixar as rendas excessivas na energia tem que se introduzir mais operadores no mercado. Seja na eletricidade, seja nos combustíveis líquidos, seja no gás. E eles estão enganadíssimos, redondamente enganados. Porque não resulta. É como no mercado do medicamento. Por mais operadores que se introduzam, eles colam-se todos acima, vendem todos acima. Combinam-se todos, muitas vezes, não tendo nós a prova, mas é o resultado. E, portanto, houve aqui uma certa ingenuidade quando deviam ter feito ao contrário, introduzir tetos máximos de venda. E continuam a não ter esta visão. E, portanto, desse ponto de vista, também acho que a palavra ingenuidade se aplica. Continuam numa matriz que nem sequer é eficiente nesse sentido. E estamos a falar de mercados muito concretos. Do ponto de vista económico também. Claro, eu compreendo. Claro que eu estou-me a centrar naquilo que é principalmente a nossa preocupação, se há ou não captura de processos, se há ou não conflito de interesses. Nós batalhamos também, pura e simplesmente, por uma questão muito simples: transparência, acesso à informação. Estes são processos de privatizações de empresas onde nós investimos durante anos a fio os nossos impostos. Claro. Algumas até estão bem de saúde, recomendam-se, e não se compreende o negócio, compreende só na ótica, de facto, de recavar receita, não se compreende, porventura, o contexto até em que vão ser vendidas, no caso do CTT, por exemplo, mas o que nos preocupa, sobretudo, é a opacidade em relação a estes processos, falta de informação. A propósito disso, um ex-ministro do CDS-PP, Luís Nobre Guedes, tem uma semana estas declarações, disse que o sistema, e estava a falar do sistema político, económico, institucional em que vivemos, foi concebido para albergar os poderosos e garantir os interesses instalados, anunciando que vai ao Congresso do CDS afrontar o poder constituído. E acrescenta, vou dizer-lhes que Portugal tem tudo para ser um país excepcional. Tenho muitas dúvidas que o atual situacionismo seja capaz de fazer aquilo que é preciso fazer. Na opinião do ex-ministro, o sistema foi pensado e concebido para albergar os poderosos e garantir os interesses instalados, considerando ser preciso ter a coragem de mudar o estado de coisas para que não seja um poder que é forte com os fracos e é fraco com os fortes. E dá exemplos: parcerias público-privadas, swaps, BPN, déficit tarifário, mercados regulados. E termina dizendo: não é concebível que o poder político seja hoje controlado pelo poder económico. Isto é a subversão de tudo. E estamos a falar de um dirigente, de um ex-dirigente de um partido que neste momento faz parte da coligação que nos governa. E não vemos grandes mudanças. Tem esperança de que até ao fim da saída da Troika ou no horizonte temporal próximo haja de facto mudanças efetivas ou...
Está a haver alguma coisa a mudar ou não? Nesta matéria não, os dados confirmam, quer dizer, nós mantemos na 33ª posição no ranking da Transparência Internacional. Não houve melhorias, portanto, o facto de termos estagnado, acho que é evidência de que não está a ser feito nada que possa convencer o investidor externo de que estamos a progredir no bom sentido. Aliás, temos um ponto, claro que isso não implica uma descida da posição do ranking, porque é um ponto percentual de uma escala 0 a 100, mas a tendência é negativa, de qualquer das maneiras, portanto não há... Quando diz o investidor externo, e atenção, que a maior parte da economia é feita com investimento interno, a proporção ainda continua a ser maior, claro. E os nossos investidores, empresários portugueses, continuam a não ter muita confiança, porque enfrentam processos terríveis. Porque este índice é construído, portanto, pela percepção exterior, mas o problema também é interno. Exatamente. E em termos quantitativos, na formação da atividade económica, até é maior a vertente interna. Claro. E continuam a ter que enfrentar processos burocráticos absolutamente terríveis, com decisões absolutamente arbitrárias, baseadas em leis contraditórias de propósito, o que nos leva novamente à questão do legislador. E agora, Gustavo Sampaio, só para olharmos a declarações, para atendermos a declarações também muito recentes, são de António Arnaud, dirigente da área do Partido Socialista, que foi ministro, fez o Serviço Nacional de Saúde, como sabem, deu uma entrevista ao Expresso e fala sobre corrupção em Portugal e diz o seguinte: hoje até há juízes ou polícias corruptos, uma coisa inimaginável no meu tempo. O país está cheio de condes de Abranhos e de alvos dos reis. A corrupção, como o amor ou o ódio, é tão antiga como a humanidade. Quando alguém vive acima das suas posses, o Estado deve averiguar. Aqui não quiseram inverter o ónus da prova, mas era fácil fazer uma redação sem inverter o ónus da prova. Em direito há presunções. Aqui a lei não passa porque os que votam a lei são cúmplices da corrupção. Está a falar dos deputados. São os que votam a lei. Aparentemente, sim. Aparentemente, quer dizer, nós não podemos fazer o processo de intenção de que António Arnaud está a falar deles, mas é a única grande leitura possível. Sim. Que comentário é que suscitam estas declarações? A partir da investigação que fiz para os privilegiados, fiquei com uma percepção parecida com a do Dr. António Arnaud. A partir do momento em que há deputados que são consultores de empresas, remunerados por essas empresas e depois participam no processo legislativo que beneficia indiretamente essas empresas, ou mesmo diretamente, através de contratos com o Estado, através de legislação que interfere diretamente no setor de atividade dessa empresa, isso levanta um sem número de questões relativamente a que interesse é que o deputado defende em primeiro lugar, se o interesse público, se o interesse pessoal ou se o interesse da empresa pela qual é remunerado. Já falámos aqui de uma série de medidas que poderiam ser adotadas para alterar este estado de coisas, nomeadamente o regime de incompatibilidades, também depois a criação da figura do enriquecimento ilícito, mas há uma outra questão que é: há um determinado número de deputados, para haver incompatibilidade eles teriam que provavelmente ser mais bem remunerados. Isto choca com uma outra questão que é: não se pode gastar mais dinheiro, então que tal reduzir o número de deputados e haver muito mais clareza? Seria desejável? Para haver precisamente dinheiro para lhes pagar até melhor. O grande problema da redução do número de deputados é que, com o sistema vigente, vai afetar sobretudo os pequenos partidos e não os grandes partidos. Portanto, reforça-se aquela maioria que tem permitido estes negócios, em vez de proteger o interesse que seria... Não que eu tenha preferência por um ou outro partido, mas através da investigação que fiz, apanhei sobretudo casos de conflitos de interesses nos três partidos que se revezam em funções governativas. No caso de PS e PSD, a redução do número de deputados não teria um efeito tão grande como nos pequenos partidos. Portanto, julgo que é o grande problema da redução do número de deputados. Relativamente aos vencimentos, eu não considero que sejam especialmente bem pagos. Eu faço também uma comparação com outros países europeus e chego a uma conclusão de que também é complexo avaliar, porque tem que se ter em conta o poder de compra e o nível de vida de diferentes países, e também há a questão, por exemplo, nos países nórdicos, os salários são muito elevados, mas a retenção na fonte a nível de impostos também é extremamente elevado. Portanto, não chega a uma conclusão taxativa sobre se recebem mais ou menos
mas posso concluir que o deputado português não é assim tão bem pago como por vezes a opinião pública eu também tenho essa opinião, que não é bem pago e por isso deviam ser menos para se lhes pagar mais unitariamente para os podermos responsabilizar. Agora, há aqui uma nuance. Não são bem pagos ou não são especialmente bem pagos, mas eu chego à conclusão que mais de metade do Parlamento nem sequer está em regime de exclusividade. Esse é que é o problema. Portanto, para um part-time, aí, se calhar para um part-time é bem pago. Já é extremamente bem pago. Agora, se me disser tem que se aumentar o nível de vencimento, sim, mas então que se... Exigindo exclusividade. Exclusividade. Claro. E eu pergunto a deputados suecos ou dinamarqueses se há também essa duplicidade de funções. Às vezes nem dupla. Há deputados portugueses que têm 4, 5 funções em simultâneo em empresas e no Parlamento. Portanto, não sei como é que têm 4 tempo ou 5, para 4, 5 atividades ao mesmo tempo. Estão em todo lado e depois não estão em lado nenhum. Suecos e dinamarqueses referem que não há uma legislação que os impeça de terem essas outras atividades, mas que isso é impensável nesses países porque a função parlamentar é uma função full-time que lhes tira aliás, até toda a sua dedicação. Até na pátria dos grandes bancos que fazem estas loucuras financeiras e andam por aí a inquinar o mundo, quem é o civil servant, o funcionário público, faz muita questão de dizer que serve o Estado e que separa muito as águas. E depois pode ir trabalhar no privado, mas enquanto está num lado, está exclusivamente nesse lado e depois é que vai para o outro, se for caso disso. Separam muito bem. Estamos a falar dos Estados Unidos, país em que surgem estas coisas. É também uma questão de espírito de missão e de serviço público, que é no diferente. sentido que está-se sempre a referir que, por serem mal pagos, que não captam os melhores. Isso eu acho que é uma subversão do que deve ser o espírito de serviço público. Servir o país. Uma pessoa que vai 4 anos para o Parlamento servir o país como deputado, ao fim desses 4 anos pode voltar à sua atividade profissional. Não me parece que vai empobrecer ou que vá prejudicar assim tão grandemente a sua carreira profissional. Rui Barroso, eu, em relação a quem teve a culpa do quê, em termos de política partidária, tenho observado coisas incríveis neste país, nomeadamente ex-governantes, alguns deles estão no Parlamento, que atribuíram grandes negócios de eólicas e de energias em regime especial que dão lucros excessivos, como diz a Troika, e que no Parlamento e em órgãos de comunicação social dizem tudo e mais alguma coisa contra a austeridade, contra a política que está a ser seguida, que é tudo errado. E depois, quando se lhes pergunta, mas como é que faria, dizem que fariam mais investimentos, alguns até dizem que fariam mais plataformas logísticas, quando as que fizeram foram buracos financeiros. E depois a questão inquina-se toda, porque agora estes senhores é que estão a fazer mal, e torna-se uma discussão partidária. E isto também acontece com os swaps. E há uma percepção que eu vou teorizar, na minha opinião, diga-me se estou errado, que é o tempo que me deu para resolver estes problemas na atual governação é entendido como criticável e prejudicial, porque agravou muitas perdas. Mas, por vezes, esta observação esconde que quem fez o pecado original é que foi o verdadeiro pecador, no sentido de que não devia ter feito estes contratos. E a maior parte veio da governação anterior. Coloquei bem a questão? Colocou da parte da discussão política ofuscar realmente aquilo que é preciso fazer para evitar casos no futuro e aquilo que é preciso fazer para explicar. É preciso explicar. Estes processos são processos muito complexos, são processos que são muito difíceis de explicar, mesmo aos próprios jornalistas que seguem essa área. É muito difícil perceber, ter uma percepção clara sobre o que está a ocorrer. E em situações deste género, isso contribui para que os portugueses confiem menos no sistema político. Nós vimos uma comissão de inquérito que durou vários meses. Claro que em todas as comissões de inquérito tem-se a apurar as responsabilidades políticas de todos os envolvidos, mas houve uma guerra muito grande política, mas não houve um esclarecimento exatamente do problema, porque é que aconteceu e o que é que se pode fazer no futuro para evitar que aconteça. E penso que não houve uma... Debateu-se política politiqueira e partidária e menos a prevenção de problemas idênticos para o futuro. A prevenção, a forma como este problema foi resolvido e isso E ninguém errou. Aqui outra questão é que ninguém errou. Os gestores das empresas públicas foram ao Parlamento dizer que não erraram. O atual governo não errou, os membros dos governos anteriores não erraram e os bancos de investimento também não erraram. Ninguém errou, mas apareceu o problema. E nós pagamos, nós contribuintes. Nós pagamos, dependendo agora das contas apresentadas, da forma como o problema foi resolvido, isso também
é uma questão de interpretação. Essas perdas eram potenciais, os contratos foram fechados e esses contratos que foram fechados com essas perdas potenciais já aplicando o desconto que foi às reservas que os bancos tinham face a esses contratos. No fundo, eles não perderam grande coisa, é a conclusão que se tira. E além das reservas foi um valor à volta de 78 milhões, no total a poupança foi de 500 milhões, mas incluindo as reservas que eles tinham que agora podem libertar para outros negócios. Desculpa, perdi-me um pouco. Não, eu perguntava se esta a percepção sobre estes contratos não é inquinada pela discussão partidária em que depois se perde a noção da verdadeira responsabilidade de quem fez o pecado original de fazer estes negócios e no fim da linha ficar toda a gente a pensar, então, mas uns não têm culpa, outros também não, um partido diz uma coisa, outro diz outra e perde-se a responsabilidade. Penso que é muito importante, mesmo para o funcionamento da democracia, quem errou admitir que erra, porque nunca ninguém erra e então as pessoas não confiam nas instituições, não confiam no governo, não confiam nos partidos. Portanto, podemos resumir, todos erraram, incluindo o atual governo, mas com graus de responsabilidade completamente diferentes, tendo quem fez os contratos iniciais tido a responsabilidade maior. Sim. Pode concluir-se assim. Penso que sim. E o problema e a preocupação que nos fica nesta conversa é tivemos o problema, registámos as perdas, conseguimos compensá-las com alguma anulação de swaps que até tinham um sinal positivo. Houve uma empresa, que é a EGREP, que teve que vender reservas petrolíferas para cobrir aquele custo que não estava coberto com swaps de sinal positivo. Foi dito no Parlamento que isso nem havia problema. Eu acho que havia um grande problema. Aquilo era a riqueza nacional que foi vendida. E nós olhamos para isto tudo. É muito discutível se o fecho das posições positivas que o GCP tinha face aos mesmos bancos, se fechar essas posições não implica perder ganhos potenciais pelos próprios contribuintes. Porque as taxas de juros até poderiam vir a subir nos próximos tempos e se calhar os bancos que fizeram isto daqui a uns anos estarão a esfregar as mãos de contentes. Sim, mas também havia as cláusulas de vencimento antecipado dos contratos, em que os bancos ameaçaram o Estado que podiam executar os contratos, provocando esses prejuízos potenciais, tornando-os em reais e sem nenhum desconto nem em parte de reservas, nem além das reservas. E havia um valor bastante elevado nesse tipo de contratos, mais uma vez, problema de quem os assinou, que fez contratos de vencimento antecipado e que deu a opção para se o rating da República ou das próprias empresas descesse, o banco podia chegar e dizer vamos fechar o contrato, passem para cá o dinheiro e não vai até à maturidade. Enfim, armadilhas financeiras. Luís Sousa, infelizmente o tempo voa. Eu estava a saber há pouco esta conversa, mas estamos quase no fim. Para terminar, este país... Eu gostava de pegar aí nessas duas citações que disse. Sim, faça favor. Estamos a falar de António Arnaud? Não, dos dois, Nóbrega e António Arnaud. Sim. Porque é que lá em casa podem ficar com a impressão que de facto há uma motivação séria nessas palavras. Eu, francamente, considero isso dos dois. Aquilo que Gunnar Myrdal referia como o folclore do discurso anticorrupção. Sim. E são palavras que são muito interessantes, mas eu utilizaria aquela expressão que os políticos tanto gostam quando se dirigem a ativistas como eu e a outros académicos que discutem estas matérias. Concretize, avance. Sabe onde fica o DCAP, sabe onde fica o DIAP, avance com essa queixa sobre as tais pessoas que se estão a aproveitar nestes processos. Mas isso, atenção, isso também pode ser dito em relação a nós próprios, que estamos aqui a tentar falar dos problemas. Ora bem, exatamente, por isso é que eu estou a dizer que esse discurso é oco. Nós devemos discutir estes problemas. Não devemos estar sempre com aquele discurso do concretize, mostra evidência, vá fazer a investigação, etc. Nós estamos a discutir problemas sistémicos de funcionamento, de compras de swaps, de celebração de contratos de concessões, de rendas, etc, etc. Agora, é preciso ver que houve aqui algumas questões que ficaram por explicar na vida partidária, nomeadamente a entrada de 1 milhão de euros nos cofres do CDS há uns anos atrás, na altura da compra de submarinos e do caso Portugal. Ficou por explicar o que é que a SOMAC quis fazer com o financiamento ilegal, que ficou provado de campanha do Partido Social Democrata. Nunca ninguém explicou porquê. Porque é que uma empresa se sentiu motivada a violar a lei e financiar a campanha, a pagar uma conta de campanha de um partido. Aliás, foi a única vez que conseguimos decifrar um caso de financiamento ilícito. Quantas histórias já nos contaram sobre N empresas? Porque de resto, exatamente. Portanto, foi assim. Agora, de facto, há muitas das vezes uma banalização deste tema.
Eu acho que programas como o seu têm feito muito, sobretudo na área económica, porque era uma área que se discutia muito pouco. O problema é quando estas questões económicas e de gestão se confundem e misturam com questões que vão muito para além, nos deixam dúvidas sobre as verdadeiras intenções, claro. Se havia dolo ou não havia, que aliás claro. é o que estamos aqui a discutir. Exatamente. Meus caros, eu infelizmente não há mais tempo, agradeço imenso esta conversa, temos que voltar a reeditá-la. É tudo, até quarta-feira, tenham uma boa semana.